A paz de Yahushua. Irmãos, reflitam e ouçam com atenção. Yahushua chamou os pecadores ao arrependimento, ele pagou alto preço por sua vida, assim como diz em 1 Coríntios capítulo 7 versículo 23. Vocês foram comprados por um preço, não se tornem escravos de homens. Então Yahushua veio resgatar você para que você siga a ele, mas você insiste em se tornar escravo de homens. Escravo do desejo dos seus pais para fazer faculdade, escravo do seu patrão, escravos do pecado, escravo dos ídolos, escravos dos líderes religiosos e falsos despertos, escravos da nova ordem, assim como diz em 2 Pedro capítulo 2 versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Mas se você disser, eu não sou escravo de nada, então ouça. 1 João capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos de Yahushua e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Na vez que o Messias Yahushua esteve no deserto e Satanás quis fazer com que ele caísse em tentação, Satanás ofereceu os reinos deste mundo em troca de adoração. Agora pensem só, os mesmos reinos no qual vocês vão se dedicar. O reino de Satanás é onde você trabalha, é as faculdades, essas comemorações pagãs. O reino de Satanás é o mundo atual. Agora vocês podem dizer, mas somos pecadores e é difícil seguir a Yahushua, como vamos viver se não nos dedicarmos ao mundo? Por acaso Yahushua, o Pai Celestial, precisa de alguma coisa? Não, né? Ele é tudo, ele é completo, ele nos quer, quem precisa dele somos nós. Alguma vez algum ser humano fez favor ao Pai? No deserto ele alimentou o povo hebreu com maná, os protegeu com coluna de fogo e nuvem. Davi errou, mas obedeceu e foi segundo o coração de Yahushua. José foi vendido como escravo no Egito e virou governante. Nabucodonosor erra, o rei da Babilônia, quebrou o orgulho e virou servo de Yahushua. Moisés errou, mas obedeceu. Jó perdeu tudo e continuou fiel. Ló era fiel em meio a Sodoma inteira. Então me diga, irmãos, que desculpas vocês têm? O que falta para vocês se entregarem a Yahushua? Estão com medo? Se sentindo falhos? Ouçam esse trecho de 2 Timóteo capítulo 1 versículo do 7. Pois Yahushua não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Nisso vemos que Yahushua não deu espírito de medo, então não devemos ter medo deste mundo nem dos males que há nele. Devemos ter amor e domínio próprio para segui-lo. Yahushua sabe das suas falhas, mas ele não quer você conformado com elas. Os apóstolos erraram, mas não se conformaram com os erros. Eles seguiram a Yahushua e viverão fielmente como ele ensinou. Irmãos, o exemplo está na frente de vocês. É Yahushua o único caminho, a única verdade e única maneira de ter a vida verdadeira. Então devemos segui-lo. Se vocês deslizarem, não se conformem com seus erros. Errar vocês vão, mas os erros não devem definir vocês como aqueles que não querem mudança, como aqueles que dizem que não conseguem mais mudar. Entendam uma coisa, irmãos, neste mundo, quando vocês buscarem viver por evangelho, vocês se irão ver ovelhas sedentas por água viva do evangelho. Você verão porcos saindo e voltando para a lama e verão cães agressivos. Deixe-lhes mostrar algo sobre os porcos e cães. Ouçam, Mateus capítulo 7 versículo 6. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Uma pessoa que se torna um porco é aquela pessoa que você fala a maneira correta a se viver segundo o evangelho, mas a pessoa ouve e não pratica. Não muda e nem quer se esforça e com isso volta às práticas mundanas, ou seja, isso é atitude de porcos. Já os cães são aquelas pessoas que ouvem você falando do evangelho e já querem atacar, te chamar de herege, gritar e levantar mentiras sobre o que você está falando mesmo você pregando a verdade. Então esses são cães. Agora na passagem está mandando não dar coisas santas aos cães, ou seja, se a pessoa está te atacando, não fale só evangelho, pois o evangelho ensinado por Yahushua é santo e se continuar os cães o atacarão. Se você jogar pérolas aos porcos seria se você continuasse a falar do evangelho para pessoas que não querem mudança. Mas reparem algo, os cães não herdam o reino dos céus. Quer ver? Apocalipse capítulo 22 versículo 15.
Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Ou seja, irmãos, sejam ovelhas, busquem agradar o coração do Pai, não seja mornos. Se você quiser viver dividido com as coisas deste mundo, será morno. Todos os que seguiram a Yahshua se entregaram a ele por inteiro. Muitos dirão, mas aquilo é porque era naquele tempo, mas será. Mateus capítulo 24 versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Os ensinamentos de Yahshua são atemporais, são para sempre, é para ontem, hoje e sempre será da forma que ele ensinou. Agora, se vocês quiserem amizade com o mundo, lembre-se. 1 Coríntios capítulo 5 versículo 11. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Tudo é bem simples, irmãos, tudo foi dito de forma clara, só não vive o evangelho quem não quer, só não segue a Yahshua quem não é dele, pois ele mesmo fala em João capítulo 10 versículo do 27 ao 29. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu conheço-as, e elas seguem-me. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrancará de mim, porque meu Pai é quem mas deu. E sendo ele mais poderoso do que ninguém, ninguém as pode roubar. Então, irmãos, está aí de forma clara, só obedece quem é ovelha de Yahshua, pois ouve a voz dele chamando, não interessa quantas vezes você errou, ouça a voz de Yahshua, siga a forma que ele viveu, busquem a Yahweh por amor e ame a ele sobre todas as coisas, assim quanto mais você se entrega menos você vai errar. É o amor perdoa multidões de pecados, então façam o bem a todos mesmo que muitos te tratem mal. Onde aumentou o pecado transbordou a graça, então fomos chamados para viver como Yahshua, pois assim estaremos na graça. Assim viveremos de amor e fé inteira dedicados ao Pai. Viver para Yahweh e proclamar o Evangelho por meio da conduta. É dar um bom testemunho todos os dias com a própria vida. Então a oportunidade de praticarem o Evangelho está na frente de vocês. Escolham se serão compactuantes do mundo ou se serão filhos de Yahweh, discípulos de YAHWH que fazem o bem verdadeiro. Que vivem na contramão do mundo, que não fazem o bem para se mostrar para as pessoas mas sim para agradar o coração de Yahweh sem secreto. Que não expõem os corpos nas redes sociais ou nas ruas, pois saibam que seus corpos são templo do Pai Celestial quando vocês vivem para ele, assim como os pescadores que Yahshua chamou eles para serem pescadores de homens sejam também com a vida de vocês, tratem bem, tratem a todos com amor e não se misturem com as pessoas não querem mudança, que não querem obediência a Yahweh. Que a paz de Yahshua esteja sobre vocês.